Oi, gente. Vamos começar? Olá, tudo bem? Vamos começar? Mais uma história, mais uma aventura do Senhor Pincel no Reino Branco, todo branco. Tô vendo que já começou a entrar o pessoal. Fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje de novo para as nossas histórias. Semana passada, né, a gente pôde introduzir o Senhor Pincel, mostrar como que ele chegou no Reino Branco, o que ele pôde fazer, né, para conversar com o rei, para pintar a árvore do rei, para mostrar, né, para o rei uma nova forma de ver a vida. E foi muito legal, né, porque como o próprio rei falou, o Senhor Pincel trouxe para ele o sentimento da presença. E isso é uma coisa muito importante quando a gente está começando a entrar nesse universo das histórias. Porque as histórias, elas são situações que podem ter acontecido em outros tempos, como elas podem nunca ter acontecido. Às vezes, as histórias acontecem só na imaginação da gente. Mas, para que a gente viva as histórias de verdade, a gente precisa estar presente. Como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E isso é uma coisa muito importante. E foi muito legal o Senhor Pincel trazer para o rei esse sentimento, o sentimento da presença. Claro que o senhor rei sentiu ali a presença não só do estar ali, mas inclusive do seu próprio pai, que já tinha ido há um bom tempo. Então a sensação da presença é essa. Mesmo que as coisas às vezes já tenham passado, ou às vezes elas nunca nem existiram, mas a gente traz aquilo pra gente e a gente vivencia. Oi, gente, olha que legal, mais pessoas, estou muito feliz de ver vocês aqui. Bom, então podemos começar a nossa história dessa semana? Se vocês tiverem um material, como eu falei, as tintas nas cores primárias, a tinta guache, ou têmpera, né? Aqui nos Estados Unidos eles chamam de têmpera, o pincel, a água, né? A nossa banheira, as toalhas do Senhor Pincel, o Senhor Pincel. Gente, cadê o Senhor Pincel? Achei o Senhor Pincel. E o lápis. Lembra que semana passada o Senhor Pincel ganhou um cetro do rei? Então, é daqui que nós vamos continuar a história hoje. Lembra que no final da história, o Senhor Rei entregou para o Senhor Pincel um cetro, para que ele pudesse ir para qualquer lugar do reino e ser reconhecido como alguém que era enviado desse rei. Bom, mas enfim, quando o rei entregou para o Senhor Pincel o cetro, ele falou: olha, agora o senhor pode também morar aqui no meu reino. Então eu vou dar para o senhor um belíssimo palácio. E o senhor Pincel falou assim: não, senhor rei, eu não quero um palácio. O senhor Pincel, ele não precisava de uma casa muito grande, pelo contrário, ele queria uma casa pequena. Vocês lembram que o senhor Pincel tem toque, né? Ele é maníaco por limpeza, ele não gosta né? Ele adora manter os cabelos dele sempre bem penteados, ele adora se lavar o tempo todo. Então ele queria uma casa pequena e falou assim: não, senhor rei, pode ser uma casinha pequena para mim. Então o rei falou: olha, tem uma casa muito bacana, muito bonitinha, mais ali adiante, então eu vou pedir para o pessoal levar o senhor até lá. E assim foi. Então o senhor Pincel foi para a casa nova dele, chegou lá, botou as bagagens dele e resolveu dar uma descansadinha, né, gente? Ninguém é de ferro. E aí ele deitou na cama,
estava lá todo tranquilo, deitado, quando ele ouviu, do nada, umas batidas. Ô de casa! Ô de casa! Aí o senhor Pincel levantou da cama e falou, tem alguém na porta. E foi até a porta para ver quem era que estava lá. E aí, ao chegar, ele encontrou uma senhora que logo falou assim, bom dia, senhor Pincel. Eu sou a dona Francisca, a sua vizinha, e vim lhe dar boas-vindas. E o senhor Pincel, muito prazer, dona Francisca. Muito bom ter a senhora aqui, saber que a senhora vai ser minha vizinha. Então, eu fiquei sabendo que hoje o senhor fez o nosso rei muito feliz. E o senhor Pincel disse, imagina, o senhor Pincel era modesto, não muito modesto. Artistas tem um pouquinho de modéstia, mas às vezes não tem muita não, viu? Então, mas o senhor Pincel era uma pessoa simples e modesta. E falou, não, imagina, não fiz nada demais. Mas aí a dona Francisca falou, olha, o senhor fez uma coisa incrível, porque há muito tempo a gente não via o senhor, o nosso rei, Nossa, ele é uma pessoa muito boa, viu? Mas há muito tempo a gente não via ele feliz. Então foi sim um grande feito. E o senhor Pincel disse, sabe, às vezes a felicidade tira férias, deixa a gente. Mas se a gente começar a olhar o mundo com outros olhos, ela volta. É verdade. Bom, mas olha só, eu trouxe aqui para o senhor umas frutas, porque eu imaginei que o senhor ainda não tinha nada para comer em casa. E o senhor Pincel ficou, claro, muito feliz. Ah, muito obrigada! E agradeceu as frutas que ele recebeu. Inclusive, convidou a dona Francisca para entrar na casa dele. Ao entrarem, o senhor Pincel colocou as frutas sobre a mesa, pediu para ela se sentar, olhou para as frutas e falou assim, devem estar deliciosas, mas eu gostaria de pintá-las antes de comer. Aí a dona Francisca falou, mas elas têm cor? Tem sim, dona Francisca. E pelo cheiro, são laranjas. E ela falou assim, são laranjas mesmo. Então, e eu tô achando que elas estão maduras. Olha, senhor Pincel, eu vou te contar uma coisa. Aqui é meio difícil, às vezes, a gente perceber, porque a gente sente o cheiro, então a gente acha que elas estão no ponto, mas às vezes elas estão passadas. E também, às vezes, a gente acaba comendo elas antes de estarem maduras, aí elas ficam meio azedas. Então, disse o senhor Pincel, quando elas têm cor, a gente consegue perceber melhor isso. Olha só, a dona Francisca achou isso incrível, né? Então, o senhor Pincel começou o trabalho dele. E aí, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, dar um oi para eu saber que vocês estão aí, a gente vai começar a pintar. Vocês, como eu falei, quem quiser estar com as tintas, eu tô aqui com os meus materiais. Olha só, essa semana eu comprei uma tinta guache mesmo, igual a que vocês têm aí mais, né, no Brasil. Ela não é um pouco mais plástica como aquela que eu usei na semana passada, então eu vou testá-la. E ela vai ficar um pouco mais fosca do que aquela cor do que a tinta da semana passada. Mas eu acho que vai ficar muito bom. Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Se for, vocês falem aí oi, porque eu não sei se eu tô transmitindo. Eu não tô vendo ninguém. Tá todo mundo me vendo? Eu não tô vendo os comentários. Deixa eu baixar aqui. Ah, gente, agora que eu abri aqui os comentários, desculpa. Olha só, eu ainda sou uma aprendiz dessas tecnologias. Então, tá todo mundo ok? Podemos começar? Olha só, então temos que ter todo o material, tá bom? Deixa eu subir aqui para ver onde é que estão os comentários.
Ah, legal, o Fernando tá aqui. Minha irmã Delzinha, Maria Eugênia, Vanessinha, Júlia, Merissa, Luciana, minha aluna, ex-aluna, Cláudia. Super beijo. Então, gente, olha só. O senhor Pincel foi começar o trabalho dele, tá? Como que nós vamos começar isso? Lembra do nosso combinado? Primeiramente, vocês precisam ver o que eu estou fazendo, tá bom? Aí vocês vão fazer. Não façam junto, na mesma hora. Oi, Nilde. Não façam juntos na mesma hora, porque é importante observar o que eu vou fazer e depois vocês fazerem. Retomando, isso aqui não é porque assim a gente tem que copiar, não é uma cópia, é um aprendizado técnico. Então tem certas coisas que a gente precisa dominar na pintura para depois a gente usar essa técnica para, né, expandir a nossa capacidade, a nossa criatividade, as coisas, tá bom? Então, basicamente é isso. Olha só, o senhor Pincel começou mais uma vez espalhando o branco. Ah, eu esqueci. Ele fez uma coisa antes. Ele pegou o cetro dele, porque eu preciso, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou riscar para vocês verem melhor o desenho. Lembra que semana passada a gente não riscou? Então essa semana o senhor Pincel vai começar a riscar para vocês entenderem também um pouquinho da base e de como a gente faz desenhos muito simples para poder pintar dentro do estilo impressionista. Então, todo mundo tem um lápis aí na mão? Eu vou riscar, eu não risco forte, mas eu vou ver se eu risco um pouquinho mais forte para vocês enxergarem, senão eu vou chegar aqui pertinho, tá? E vocês também, não risca forte, risca levinho. E nós vamos começar da seguinte forma. Nós vamos fazer, mais ou menos como se fosse um sorriso, hein? Olha só, não é um sorriso muito aberto, não. Aquele sorriso mais ou menos. Você vai pegar aqui mais ou menos, pode ser mais, assim, mas vai ser aqui mais ou menos no meio, tá? E aí, então, olha só o que o senhor Pincel fez. Ele jogou uma linha. Gente, ficou torta a minha linha. Não preocupa, é uma linha, ó. Tá vendo? E aí aqui você vai pegar e fazer assim. Ficou meio torto. Não preocupa. Como eu falei, é um sorriso. Como eu tô fazendo aqui rapidinho, olha. Dá pra ver? Tá vendo? É um sorriso. Não preocupa se tá meio torto, se tá mais ou menos. A ideia é que ele não seja assim tão regular, tá? Aí você vai pegar do lado de cá, vai fazer tipo um morro, que vai vir mais ou menos até aqui o meio. E vai pegar do lado de cá e vai fazer um outro morro, que vai até aqui o meio. E aqui você vai fazer um outro aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Essa é a nossa cesta de frutas básica pra gente poder pintar, tá bom? Então, a partir da próxima semana, dessa semana e já da próxima, eu volto e meia, eu vou fazer uns riscos, tá? Pra gente ir seguindo. E cada semana, a gente tem que dar um passinho adiante. Então, às vezes, as coisas vão ficar um pouquinho mais desafiadoras, tá bom? Olha só, gente. Então, o senhor Pincel marcou aqui, mais ou menos, a cesta com as frutas. E aí, ele começou pela tinta branca. Vamos lá? Observa primeiro. Eu vou fazer, hora que eu já estiver num determinado momento, aí eu falo para vocês começarem a fazer. Lembra, tufo de tinta, não é pouquinha tinta. E essa tinta, ela é mais molinha do que aquela minha antiga. Então, ela pode escorrer, porque eu tô trabalhando na vertical. Mas tudo bem, a de vocês não vai escorrer. Tá vendo? Ela vai escorrer aqui. Mas não tem problema, não. Eu vou colocando ela e vou me virando aqui com ela.
A gente vai colocar essa tinta na parte superior do nosso papel, tá? Mais ou menos ó, vocês vão marcar, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos da ponta aqui do desenho pra cima, tá bom? Bom, aí o senhor pincel espalhou o branco, Dona Francisca lá de olho. Pra todo mundo aí ficar igual a Dona Francisca, de olho. Lavou-se, secou maravilhosamente bem os seus cabelos, lembra? De baixo pra cima, pra não despentear o senhor pincel. Ele é muito vaidoso. E aí, ele falou, eu adoro amarelo. E eu vou começar pintando a parede da minha casa. Vou aproveitar, né? Então, o seu pincel pegou a tinta amarela. E espalhou também. Eu tenho que ficar cuidando aqui para minha tinta não escorrer demais. Gente, lembra da margem? Não se esqueçam. Eu nunca vou pintar até a borda, tá? Eu vou pintar imaginando que tem tipo aqui uns 2 centímetros até a borda. Bom, olha aqui, gente. E agora, o senhor pincel, ele vai fazer essa parede do fundo da casa dele. Isso é lá na sala da casa dele, hein? Fazendo assim, primeiro, eu vou lavá-lo, lembra? A gente sempre dá um banhozinho nele. Uma secadinha de leve. As pinceladas, elas vão ser nesse sentido, tipo um X. Você pode fazer 2 vezes para cada lado. Eu vou começar devagar e depois eu acelero, porque eu não posso ficar aqui devagarzinho fazendo. Mas para vocês entenderem, eu vou puxar 2 vezes para cá, 2 vezes para cá. Só que eu vou puxando, pegando do amarelo e pegando do branco, ó. E espalhando 1 para lá, 2 para lá, pode ser um ou outro. Eu sempre trabalho com 2, eu prefiro. E lembra? Não é para chegar até lá a borda. Eu deixo sempre uma margem, tá? Agora, eu vou acelerar. Bom, eu vi que deu uma parada, né? Mas vocês entenderam eu espalhando? Eu não vi exatamente a hora que parou. Voltou agora? É porque volta e meia, o meu celular, eu vou ter que arrumar esse celular. Ele tem dificuldade de, como é que chama? De internal storage. Mas voltou? Me fala aí se voltou. Ah, ótimo. Vocês viram a hora que eu espalhei a tinta? Vocês viram a explicação do pincel? Vocês têm que me dar um retorno para eu entender que vocês estão me acompanhando, tá? Então, olha só. Lembra? O pincel, ele vem nesse sentido, nesse sentido. E a gente vai espalhando a tinta e lembrando de não ir até a borda. E eu vou pintar até mais ou menos aqui, ó, tá? De cada lado aqui, ó. Mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, agora, vocês podem ir espalhando a tinta de vocês e pintando, que eu também vou aqui fechando, terminando o meu fundo da parede. Eu vou ficar de olho volta e meia, porque eu tô com esse problema com o meu celular. Ele não aguenta muito tempo. Aí eu tenho que sair e voltar. E aí, tá dando certo de vocês? Olha só, quando você for chegar pertinho da fruta, você vem assim, ó, faz o contorno dela e segue. Vai até o limite dela. Gente, o senhor pincel adora amarelo. Ele acha o amarelo uma cor muito
brilhante, bonita. Então, ele queria a parede da casa dele nesse tom amarelo mais claro, mais interessante. Lembra do X? Vai pra lá, vem pra cá. Pinta aqui pertinho da fruta, né? E segue, passeio. Lembra que não é para amassar toda a tinta. Você tem que deixar espaços em branco, espaços mais escuros. Então, algumas partes, olha, ficam mais brancas, outras mais escuras. Não esquece disso. Oi, Angelina, também. Saudade de vocês. Oi, Kerima. Que bom que você tá aqui. Gente, é tanta gente bacana acompanhando. Minhas amigas, minhas ex-alunas. Gente da minha família. Que delícia. É tão bom, eu fico tão sozinha. Eu tô me sentindo muito bem com essas lives porque eu fico perto de vocês. Olha só. Tá? Lembra de deixar lá a margem. E vocês podem colocar, como eu falei, alguns tons mais, fica um pouco mais claro em umas áreas, um pouco mais escuro no amarelo. É interessante deixar essas nuances. As pinturas impressionistas, elas têm mais tonalidades. Eu vou usar amarelos diferentes. Mas aqui, gente, nós estamos começando, lembra? É o básico do básico do básico. Para vocês entenderem os princípios, tá bom? Olha só. O senhor pincel terminou, né? De fazer a parede dele. E vocês estão conseguindo fazer? Qualquer dúvida, pode falar. Se secou. E a dona Francisca ficou encantada e falou assim para ele: "Uau, eu adorei esse amarelo, que brilho, que luz, vou querer também na minha casa. O senhor pincel, o senhor me ajuda?" "Claro, dona Francisca, depois eu vou lá na casa da senhora ajudar a senhora a pintar a sua casa." Nossa, ela ficou encantada. Bom, e aí, posso dar sequência? Vocês, quem tá acompanhando aí já fez mais ou menos? Posso seguir? Falem aí, hein? Senão eu vou me atrapalhando aqui com vocês. Olha só. Aí o senhor pincel falou: "Vou pintar a minha mesa." E ele pensou assim: "Ah, eu já vou aproveitar, deixar um forro na minha mesa." Então ele queria fazer um forro, uma coisa mais leve, mais clara. O senhor pincel, ele, assim, na casa dele, ele gosta de coisas mais leves. Ele gosta muito assim, ele bota cor nos objetos. E às vezes nas paredes, nos móveis, ele não usa assim tanta cor. Mas isso é uma questão de preferência. Tem gente que ama tudo colorido, né? Então isso é de cada um. E aí o senhor pincel resolveu fazer um forro aqui, ó. Certo? Então, olha só. Nós vamos começar de novo pelo branco. Vou botar aqui mais um pouquinho de branco no meu. Olha aqui a tinta que eu comprei. Comprei uma tinta guache dessas. Aqui acha assim, nesses potes, é muito bom, gente. Vou botar mais um pouquinho do branco. E aí, essa aqui é a quantidade, né? Então, aí eu posso continuar pintando com o senhor pincel. Olha só, gente, presta bastante atenção. Agora é a hora de parar, olhar o que eu vou fazer, não fazer ao mesmo tempo, e daqui a pouco eu falo a hora de vocês fazerem, tá bom? Gente, esse é um combinado que eu sempre faço com os meus alunos quando eu vou trabalhar com os meninos.